Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bela, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Eu sou Marta Bittencourt, confiante, intuitiva, criativa. Hoje vamos falar sobre o Feng Shui. A gente tem no nosso grupo a Marta, que é psicanalista e consultora de Feng Shui. Então, vamos começar já conversando sobre como que o Feng Shui pode ajudar a gente em padrões que a gente não quer repetir. Então, na verdade, o Feng Shui, como a maioria já ouviu falar, né, o termo, né, que nós falamos é Feng Shui, mas a maioria conhece como Feng Shui, está tudo certo, né? Ele nasceu da cultura e da arte chinesa, da parte filosófica taoísta chinesa, e é uma observação, né, da natureza e da relação dessa natureza com o ser humano. Então, o que acontece? Vamos imaginar que, como seres humanos, temos uma formação, estou falando em termos de matéria orgânica, né? Nós temos a formação de todos os elementos. O Feng Shui, ele trabalha com os elementos, né? E é essa a grande relação, de uma forma bem simples. Mas vamos tentar aprofundar aí, né? Por que uma psicanalista acabou também desenvolvendo esse aspecto? O meu processo de psicanálise veio pela filosofia. Então, através da filosofia, eu tive acesso a alguns pensamentos de algumas culturas, não só a ocidental, mas também a oriental. E por volta do século XX, na verdade, surge o pensamento sistêmico, que é um pensamento que vai em contraponto ao pensamento racionalista, linear, que observa também a relação das situações que acontecem na vida de uma pessoa ou dentro de um sistema, as suas relações com o todo. Então, é como se fosse um fragmento, uma pequena parte do que é o todo, né? Esse é o condutor do pensamento sistêmico. Então, ali já está fazendo um aspecto de que ele tem uma conexão com o todo, né? Qualquer situação, tanto família, quanto a questão empresarial, quanto a questão das máquinas também, que isso está dentro desse pensamento. Então, ele é muito atual. Mas qual é a relação desse pensamento com o Feng Shui, ou Feng Shui, né? Porque é exatamente isso, são as relações. Então, eu partindo dessa visão mais filosófica, que é o que mais me atrai, e também dentro dos atendimentos que eu tenho há mais de 30 anos trabalhando com o ser humano e vendo através do inconsciente, né, o que está por trás, o que não é visível. Quando eu fui fazer esses estudos da filosofia oriental, eu comecei a perceber a relação e que tem muito a ver. Então, por exemplo, o Feng Shui significa vento e água. O que é isso? A energia, ela é invisível como o vento. Ela tem um movimento como o vento e é invisível, ela flui como a água. Então, tudo que acontece dentro de um ambiente pode ser um espaço aberto, um parque, um jardim, ou uma casa, ou uma escola, ou uma empresa, né, dentro de uma fábrica. Tudo tem a ver como é que o Feng Shui olha para isso? É como o Qi, né, que é essa energia vital prana para os indianos, ou energia vital, né, para o Ocidente, como ele circula naquele ambiente, como ele vai se mover naquele ambiente. E esse movimento do Qi, esse movimento dessa energia, é que produz bem-estar ou mal-estar na ausência dele, saúde ou doença, prosperidade ou penúria, boas relações harmoniosas, equilibradas
ou má comunicação, péssimas relações, brigas, confusões. Isso tudo tem uma influência do Qi, porque ele atua no ser humano. Porque o ser humano, para estar vivo, com força, ele tem uma energia ali atuando. Se essa energia está fluindo bem, nós vamos ter bons resultados. Teremos boa saúde, teremos prosperidade, teremos boa relação com as pessoas, vamos fazer parcerias. Se ela está fraca, se esse ser não está sendo bem energizado, vai faltar saúde, vai faltar prosperidade, vai faltar alegria, vai faltar relações saudáveis. Então, é claro que eu, como psicanalista, observando esse conceito, isso me atraiu, porque eu também percebi que, principalmente depois da pandemia, né, onde as pessoas tiveram que ficar muito reclusas e fechadas, você percebe, muitas pessoas relataram isso para mim. Não estou me sentindo bem dentro da minha casa, eu não estou feliz dentro da minha casa. E não era só uma questão da pandemia, de não poder sair. O próprio ambiente não estava saudável para ela. Então, algumas tiveram problemas sérios, inclusive de saúde mental, por causa disso. Então, a partir desse movimento, eu comecei a observar e fui aprofundando nesses estudos. Por isso, essa relação, né, da psicanálise com o Feng Shui. Quando vão me pedir um projeto de Feng Shui, eu vou observar tudo isso. As pessoas me chamam para fazer uma observação que elas estão vivendo na vida, algum tipo de problemas que elas estão vivendo, ou de um padrão de repetição, ou não se sentir bem no ambiente, ou se tem um filho que está com problema de aprendizado, ou não está conseguindo dormir bem, né? Ou está acontecendo de pessoas ficarem doentes naquele ambiente. Enfim, qualquer dessas situações, prosperidade, o dinheiro entra, mas eu não consigo fazer nada, eu estou sempre quebrando coisas na minha casa. Isso tudo tem a ver com esse conceito. Então, eu, como tenho esse olhar, né, de ver o inconsciente, ver o invisível, né, que o Feng Shui fala, eu tenho esse olhar do invisível, eu consigo estabelecer o movimento do Qi naquela residência, naquele espaço, com isso fazer alguns apontamentos e começar a perceber aonde que a energia está travada, está parada, por que o Qi não está fluindo ali. E se o Qi não fluir bem, a pessoa não vai dormir bem, a pessoa não vai ter boa concentração, a pessoa não vai conseguir ser próspera, atrair clientes que ela precisa para a prosperidade dela. Enfim, dentro desse movimento, desse pensamento, por isso que a psicanálise e Feng Shui super se dão bem. Eu tenho uma pergunta nesse sentido, disso que você comentou por último. A pessoa, para contratar um serviço de Feng Shui, ela precisa necessariamente ter um objetivo, saber o problema que ela tem, que ela quer resolver? Porque a pessoa pode achar que está tudo certo na sua vida, mas sentir que tem alguma coisa faltando, sentir que tem alguma coisa que esteja com algum problema, mas não saber exatamente onde está. Você está falando do vazio? Sim. Então, quando uma pessoa ela quer organizar o espaço dela, ela vai buscar um arquiteto, um designer, né, para fazer uma harmonia, um equilíbrio dentro do seu ambiente. A gente está falando de residência, tá? Mas pode ser qualquer ambiente. E sim, esses profissionais são super competentes em termos de equilíbrio de espaço, cores, texturas, para trazer uma harmonia. E mesmo eles vão fazer um questionário para as pessoas, vão conversar com as pessoas e ver o que elas estão buscando. Então, o que elas estão buscando? Eu quero uma casa mais confortável, eu quero uma casa para receber melhor, eu quero uma casa mais alegre, eu quero uma casa assim. Enfim, a pessoa tem um objetivo. Quando você busca o Feng Shui, muitas vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Então, ela tem que ser apresentada a isso. Que é um projeto que casa muito bem tanto com arquitetos como designers, porque complementam o processo. Só que o Feng Shui ele não vai ver apenas o equilíbrio, a estética do local. Ele vai além daquilo. Então, se uma família está buscando só por uma questão estética, mas
pode ter um vazio interno, assim, eu não sei muito bem o que eu quero, eu não sei muito bem definir, mas eu queria alguma coisa que pudesse me preencher, me deixar bem. Volto a dizer, o consultor ele vai olhar para o espaço e ele vai perceber alguns pontos que podem estar gerando problemas, inclusive de vazio existencial. Por quê? Porque tudo, na verdade, se manifesta através da energia. Eu acho muito interessante as pessoas que falam assim, não, mas eu estou falando do mundo real. O mundo real só existe por causa da energia. E a energia começa onde? Na mente, no pensamento, na consciência. É vento. É o elemento vento dentro do Feng Shui. Então, que tipo de pensamento está sendo criado dentro daquele ambiente? De preocupação, de ansiedade, de tensão? Nós sabemos que muitas vezes sentimos as emoções, mas não temos palavra para expressá-la, né? E isso fica travado e bloqueado dentro de todos nós. Mas isso se manifesta no ambiente, porque você está emitindo aquela vibração. Então, o mundo real é o mundo do invisível, não é o mundo concreto. O mundo concreto é uma consequência desse invisível. No dia que as pessoas conseguirem entender isso, a vida delas vai mudar completamente. Totalmente. E é muito interessante porque você está trazendo exatamente essa interligação, né? Do externo, do ambiente com o indivíduo, do indivíduo com o ambiente. E você fez, com o seu conhecimento, você equilibra, identifica, faz uma consultoria, um diagnóstico do ambiente para interferir no indivíduo e, ao mesmo tempo, consegue identificar se caso o indivíduo esteja alimentando, através dos pensamentos, de novo o ambiente. Sim. Então, consegue entender e analisar as duas partes que se influenciam, né? Porque você tem uma leitura do que é invisível, né? Por exemplo, os chineses antigos, quando eles começaram a desenvolver esse pensamento, eles faziam por observação. Por que algumas pessoas adoecem e outras não? Por que algumas pessoas são felizes, são prósperas e outras não? Porque se você for ver, a essência do ser humano é única. Então por que algumas pessoas têm mais realizações e felicidades em determinadas áreas e outras não? Elas têm o mesmo potencial, né, para serem felizes e se realizarem. Então por que algumas conseguem e outras não? Então foi exatamente essa a ideia que levou aos antigos observarem e através da observação, da ação e do erro e do acerto, eles foram construindo a teoria do Feng Shui, que tem algumas escolas, né, do chapéu negro, tem a escola da bússola, tem a escola das estrelas, e todas elas são baseadas, a maioria, né, tem pelos pontos cardeais, e a escola do chapéu negro, ela fala dos pontos do baguá, das 8 posições, 9 posições, contando com a central, né, das posições do baguá, onde você posiciona dentro daquele espaço físico. Ah, mas isso é uma coincidência? Não. Aí a gente vai falar de outra coisa. Lembra que eu falei aqui que nós emitimos uma vibração em cima daquilo que a gente pensa e das nossas crenças, dos nossos pensamentos que são conscientes e dos que não são conscientes, que estão arquivados, que nós chamamos de inconscientes, que dentro da psicologia analítica a gente chama de sombra, tá ali, que são processos que nós temos bem resolvidos ou não, mas estão lá guardados. O que seria bem resolvido? Nossa, eu tenho uma aptidão para música, para arte, mas a minha família diz que isso é uma bobagem. Eu cresci num ambiente onde a cultura da minha família dizia que artista não ganha bem, artista, isso é bobagem. E eu, o que eu fiz? Eu coloquei na sombra essa aptidão. Eu guardei, mas aquilo é um dom. Sim. Que eu não estou usando por uma questão de crença. Eu estou dando esse exemplo porque o que mais nos atrapalha são essas crenças que nós herdamos, tanto dos nossos ancestrais, como também da cultura que nós estamos inseridos. Certo? Então, essas crenças muitas vezes nos atrapalham e você não percebe que está repetindo isso. Ah, tá bom, então como é que eu vou identificar isso? Bom, quando você vai estar se arrumando, você vai buscar um espelho para você ver como está, se o seu cabelo está bom, se a sua roupa está boa, porque você não consegue se olhar sem um espelho para poder fazer esses ajustes. O mundo
que está em torno de todos nós é um espelho da nossa mente. Nada está ali por acaso. Tudo é um aspecto projetado da minha mente e do meu inconsciente. Tá? Então, por exemplo, se eu lido num ambiente, se eu vou comprar uma casa ou se eu vou alugar para um espaço, né? Tanto faz. Posso comprar ou alugar. Esse lugar, ele está refletindo o meu eu interno. Então, muitas vezes eu chego num ambiente e coloco o baguá, e ali eu vou ver que a área da prosperidade está em falta para aquela pessoa. Por quê? Porque ela traz uma crença de carência, de falta. Ela já escolhe um local que está ressonando com ela de certa forma. Na verdade, entra em sintonia com aquele local. Ela não sabe por quê, mas ela se sente atraída para aquela situação. Né? Eu, quando eu fui escolher a casa onde eu moro hoje, quando eu me mudei aqui para Petrópolis, foi muito interessante. Eu conheço todos esses conceitos. E o lugar que eu escolhi é um lugar que o banheiro estava na área da saúde. Eu sabia disso, mas eu não consegui não escolher aquele lugar. Uhum. Aí, depois que eu me mudei, eu sabia que alguma coisa ia aparecer. Eu tinha certeza, porque eu sabia que o meu inconsciente estava dando um recado. E olha, gente, eu estou falando que eu tenho esse conhecimento, tá? E mesmo assim, eu escolhi porque eu me sentia realizada naquele ambiente. Quando eu me mudei e comecei a estar na casa, eu percebi que eu estava doente. E eu comecei a me tratar a partir daquele entendimento, porque ali foi revelado. Aonde eu estava morando, eu provavelmente já estava doente, mas como não tinha, vamos dizer assim, algo mais claro me mostrando que eu estava com problema, então não foi revelado, eu não consegui perceber. E eu só consegui perceber no dia que aquilo se materializou. O que estava no meu inconsciente, o que já estava no meu corpo físico, foi materializado a partir do momento que eu adquiri aquele imóvel. Nossa, muito interessante. E eu fui, claro, pelo conhecimento que eu tenho, eu tive que fazer as curas que são necessárias. Nós chamamos de cura, são os ajustes através dos elementos para equilibrar a energia. Mesmo que aquele banheiro continuasse naquele mesmo lugar. Sim. Mesmo tendo a oportunidade, né? Não, vou quebrar esse banheiro, vou acabar com essa história. Eu resolvi, porque estrategicamente eu teria que mudar uma série de coisas, né? Porque a planta não me permitiria isso. Enfim, mas eu fiz os ajustes necessários para anular aquela influência, ou, na verdade, transformar a influência. Quando eu fiz isso, eu comecei a encontrar os profissionais certos que iriam me orientar para eu poder alcançar o meu objetivo. Porque muitas vezes a gente encontra profissionais que não têm, não que eles sejam incompetentes, não é isso, mas, gente, o inconsciente é tão poderoso que é como se colocasse um véu, você não consegue enxergar. No momento que você trabalha para te fluir, tudo começa a ser revelado. Entende? Sim, esse totalmente. movimento, né? Totalmente. Então, por isso, essa relação, né, que nós começamos a falar sobre isso, da psicanálise com o Feng Shui, ela é muito importante. Se potencializa, né? Sim. Muito legal. Eu não tô aprendendo, começando a aprender a entender sobre isso agora, com conversas com você e consumindo o conteúdo que você está colocando no Instagram. E é impressionante como tem coisas que fazem total sentido. E eu vou dar um exemplo. Quando eu li pouquíssimas coisas sobre o Qi, sobre a circulação do Qi, e é impressionante. O lugar na minha casa que tanto eu quanto meu filho nos sentimos mais, que a gente curte ficar e permanecer, é a sala, que é logo o lugar de entrada. E depois que eu entendi, através de conversas e do Instagram, do conteúdo do Instagram,
com relação à circulação em corredor, com relação a espaços que consomem essa energia. Eu não sei se eu estou falando com os termos corretos, mas eu vou colocar a ideia. Que consomem essa energia, eu entendi que fazia total sentido a gente naturalmente se sentir bem naquela sala. Sim. Então eu acho que pode ser muito interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é uma informação que é tão interessante da gente passar a observar, a partir do momento que a gente bebe um pouquinho desse conhecimento, passar a observar na nossa própria casa. Então, fala um pouquinho sobre a circulação do Qi, sobre a importância de circular essa energia. Deixa eu explicar uma coisa que talvez ilustre bem o que você está perguntando. Eu estou participando de uma amostra de arquitetura e decoração aqui em Petrópolis, em Correias. E é interessante, né, porque tem vários espaços, e o que me coube de espaço foi um quarto onde o teto é inclinado. E tinha uma viga, que dentro de um conceito de decoração pode ser algo muito interessante de você trabalhar e de você até valorizar, mas pelo Feng Shui não, porque uma viga ela atrapalha o movimento do Qi. Ela não deixa o Qi fluir bem, como colunas e outras arquiteturas, né? Então, eu tive que criar as curas, né, para poder ter esse movimento. Aí eu decidi, dentro dessa amostra, fazer um quarto infantil de uma criança de 2 anos. Eu me inspirei na minha neta, né, que se ela realmente tivesse aquele quarto fosse o dela, ela teria problema com sono, ela poderia ter problema na relação com a mãe, tá? Pela arquitetura, pelo espaço, você consegue ler quando você trabalha com essa filosofia. Então, eu tive que preparar o quarto para isso. Uma cama onde o teto é inclinado pode ser muito interessante e bonito, mas se nós formos falar de memória ancestral, lembra que eu falei que nós herdamos da nossa ancestralidade, da nossa cultura? Memória ancestral, os antigos, eu falo de antigo, é pré-história, coisa muito antiga. Se você teve um ancestral que morreu sufocado, que morreu com alguma coisa caindo em cima dele, que isso é muito comum de acontecer, né, nos períodos mais antigos, se você coloca uma cama nesse local que tem um teto inclinado, a pessoa não vai relaxar, porque inconscientemente aquilo ali é um perigo para ela. Sabe, são conceitos simples, mas que têm muita lógica. Você bota a cama numa posição forte de comando, que nós falamos, que essa posição de comando, é uma posição em que você consegue administrar a entrada, a porta de entrada do quarto. Porque você está dormindo, mas você não vai ser pego de surpresa pelo inimigo, porque você pode ter tido um ancestral, onde tinham guerras e invasões, né? Que isso era fundamental, muito importante. Isso tudo está na nossa memória. Isso quando é que isso acaba sendo ativo? Quando você começa a constelar isso. Quando você está vivendo situações em que vai trazer essa memória inconsciente. Então, quando eu olhei para o quarto, eu já entendi, vamos imaginar, quem vai ficar ali. O que ela está trazendo de memória? Eu consigo fazer essa leitura. E aí a gente vai providenciar as curas. Então, qual uma das curas muito importantes ali, eu até convido vocês a verem depois de pronto, né, o quarto, eu estou fazendo a pintura de uma árvore, porque a árvore ela tem o sentido de ascendência. A árvore, no nosso inconsciente, traz uma sensação de quê? De conforto, de estrutura, de aconchego, de proteção, né? A gente vai se esconder debaixo da árvore, nós vamos pegar a sombra da árvore. Ela traz esse contexto, né, positivo. Então, a cama vai ficar posicionada nessa árvore que está toda pintada, né? E trabalhando com as cores rosa e azul, não só porque a cor rosa e azul, porque também nós temos vibração através das cores. A cor rosa ela é uma cor que trabalha muito o afeto. Lembra que eu falei que essa criança pode ter problema com a mãe? Então, trazendo a questão do afeto, a árvore é uma representação do feminino.
Então ela acolhe, ela protege e vai ser uma árvore florida para trazer alegria. Então a primeira coisa, quando a pessoa, antes de dormir, ela vai olhar para o teto, ela vai ver o quê? As flores, aquele abraço, né? E na hora que ela acorda, ela continua vendo aquele abraço, ela consegue ver o aconchego. Então vai ter dois passarinhos no canto do relacionamento, que é para ativar a relação dela com a mãe, uma boa relação, uma relação de cumplicidade. Com uma criança de 2 anos, é muito importante a relação, uma criança pequena, né? É muito importante dentro da estrutura da psique dela ter essa boa relação com a mãe. E eu não vou aqui me estender, a gente pode até fazer um podcast sobre isso, dessa relação da mãe com os filhos, né? Por que isso é tão importante. Da força, aconchego, proteção, porque a mãe nutre, né? A mãe está ali cuidando desse desenvolvimento, principalmente psicológico, tá? Quem traz a proteção é o pai, né? Que traz esses ajustes de proteção. E hoje, vamos lá, os homens também estão cumprindo esse papel. E tá tudo certo, porque também o homem tem um feminino dentro dele, como a mulher tem um masculino dentro dele. Então, de qualquer forma, nós estamos falando do feminino, certo? Dessa energia de nutrição, de acolhimento, que uma criança de 2 anos precisa. Entendeu? Que ela vai questionar. Ela começa a dormir sozinha, né? Ela já está saindo do ninhozinho, né? E está começando a ter essa própria individualidade. Se a criança ela fica muito tensa, muito preocupada, ela não relaxa para dormir. Ela fica sempre ativa, né? Ela não consegue ter uma entrega e poder ter um bom repouso. Isso vai trazer consequências que pode desenvolver mais tarde numa hiperatividade, porque a cabeça não para de pensar, porque ela tem que estar sempre atenta e concentrada e controlando tudo. Enfim, várias questões que podem serem desenvolvidas através de um ambiente que não está trazendo conforto, segurança, harmonia. Então, esse quarto, respondendo o que você falou, ele está sendo trabalhado para trazer essa energia, mas isso é uma leitura que você faz do que aquela criança, naquele desenvolvimento, está precisando. Se fosse uma criança maior, seriam outros desenvolvimentos, né? Se é um casal, é um outro trabalho. Entenda? Cada situação ela vai se apresentar com as suas necessidades e vai ser conduzido o projeto para poder harmonizar e trazer o que a pessoa está buscando, né? Que é felicidade, que é harmonia. Sim. Muito legal. E eu tive uma dúvida, assim. Esse projeto, às vezes, né, como a Paula falou, a pessoa ela só quer fazer uma identificação ou uma melhoria na vida, ou ela vai com um ponto específico, saúde. Existe a situação de, por exemplo, eu estou doente, quero trabalhar a área da saúde, e essa saúde não acontecer, e aí precisar fazer alguma modificação, ou no indivíduo, ou no ambiente? Tá. A gente está falando de algo que é uma técnica, não é algo místico. Sim. Tá? Porque, infelizmente, as pessoas acham que tudo que foge ao conhecimento delas é místico. E não é um místico. Aquilo é uma técnica. Ok? Então, o que acontece é o seguinte. Por exemplo, uma vez uma pessoa me buscou, porque é uma pessoa com diabetes, né, num estado avançado, sempre se tratando, já tendo médica, né, já tinha o tratamento dela direitinho. Mas o que aconteceu? Ela fez uma obra dentro de casa. Então, imagina, pelo Feng Shui, você fez uma obra, você mudou o redirecionamento do Qi, né? Ele mudou. O que aconteceu? Ela começou a apresentar uma ferida na perna, que algumas pessoas entenderam como erisipela. A médica dela começou a entender como erisipela, começou a tratar e nenhuma medicação resolvia. Nenhuma medicação. E ali, dando problema o tempo todo. Quando eu fiz o Feng Shui, o que aconteceu? A médica percebeu que ela passou a fórmula errada do remédio. Caramba. Nossa, incrível, né? Ela conseguiu perceber isso. Por quê? Porque no momento que o Qi harmonizou, lembra que eu falei do véu? Foi revelado. Porque você sem energia, você não escuta direito, você não enxerga direito. Gente, isso é uma coisa lógica, isso não é místico. Sim. Né? Quando a energia se restabelece, a médica conseguiu perceber o que estava ali o tempo todo. Que por uma fração mínima, na fórmula da medicação, houve uma diferença. E isso estava fazendo com que
não estava surtindo efeito. No momento que ela organizou aquela fórmula, tudo ficou resolvido. Eu não sei se isso está te respondendo, mas é exatamente isso. Se não está, se a doença não está sendo vista, é porque tem alguma coisa ali que não foi feita. Não, porque assim, vamos lá, você chama um consultor de Feng Shui. A pessoa vai lá, faz o estudo, passa para você o que precisa ser feito, ela pode acompanhar. Depois que você harmoniza o ambiente, tem um momento de você fazer as mentalizações, porque nada funciona se você não colocar uma intenção, tá? Então, tem as mentalizações que você faz nesse espaço. Mas se a pessoa tira do lugar, entendeu? Aquilo que ela mentalizou como força, que ela botou como ponto de apoio, ela tira do lugar ou movimenta, ela mexeu. Ah, mas então vai ficar uma coisa rígida. Não é que fique rígido. Você vai escolher um ponto e você sabe que ali você tem que trabalhar com aqueles elementos. No momento que você tira o elemento, você perdeu de novo o quê? A harmonia do Qi ali. Então, provavelmente vai acontecer algum problema. Se for na área da prosperidade, você vai ter problema financeiro. Se for na área de relacionamento, você vai ter problema nos relacionamentos. Se for na área do trabalho, você vai ter problema no seu ambiente profissional, na sua missão de vida, nas suas realizações. Entenderam? Isso eu estou falando do chapéu negro, né, que é do baguá, mas também pode ser das estrelas. Todas elas, se você mexe no elemento e não volta a equilibrar, você vai trazer de novo o problema para a tua vida. Sim, entendi. Acho que é importante também, eu não tenho esse conceito tão claro, explicar um pouquinho o que é o baguá. Uma forma geométrica de 8 lados que você posiciona na planta que você vai trabalhar, na casa, na empresa, no jardim. E ali vai mostrar, quando você faz esse posicionamento, e você vai sempre alinhar pela porta de entrada, quando você faz aquele posicionamento, você vai ver onde está a área da prosperidade, onde está a área de relacionamento, e ali você vai ver problemas ou não, né, dentro daquela área. Ah, sim. Orienta, né? Ele orienta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre a posição do baguá, só que quando a gente tem 2 andares, o que acontece? O baguá nos 2 andares. Sendo que o térreo é o mais importante, porque é onde geralmente as pessoas entram, né? Mas o segundo andar, por exemplo, você tem quartos, e tem uma escada vazada, uma escada em caracol que é péssimo, né? Escada vazada, tá. O Qi não sobe. Vazada, você diz só aqueles embaixo? Sim, ou na só lateral? Tem um degrau, só tem degrau. E a lateral? E ela é vazada. Tem umas escadas que são todas fechadinhas, compactas. Essas são as melhores, tá? E tem as vazadas, que aí o Qi, ele vaza. O Qi, gente, é vento e água. Ele é uma criança feliz, entendeu? Quando ele entra na casa, se tiver um janelão, ele vai embora. Ele vai, ai, a luz ali, vai pra lá. O Qi tem consciência, tá? Então ele vai embora. Sério? Sério. É energia vital, gente. Tem força, tem potência, né? Então você tem que criar condições para ele ficar encantado e querer ficar naquele lugar. Senão ele não fica, ele vai embora. Tchau. E ele nem vai subir a escada. Então é como se você, sabe Joãozinho e Maria, que tem que botar uma migalhinha para ele poder fazer o movimento dele. É isso que você trabalha no Feng Shui. Você vai trabalhar o movimento do Qi dentro daquele ambiente. E aí, nesse caso dos elementos, a ideia de orientar é energizar a área que aquela pessoa quer melhorar, quer trabalhar. Então, corredores imensos. Ele cansa daquilo. Ah, gente, vou entrar nesse corredor aqui? Não. Então, você tem que criar condições dele achar interessante. Ah, eu quero entrar nesse corredor, porque, ai, que bonito. Ah, sabe quando a gente passa por um lugar, nós somos assim, né? Se você passa por um lugar e você não vê atrativo, você vai embora. Mas se tem alguma coisa que chama a tua atenção, aí você vai para aquele lugar. Sim. É a mesma coisa. Nossa, perfeito. Como vou conseguir visualizar isso lá em casa bem melhor agora. Ambiente escuro. O Qi não suporta ambiente escuro. Ele ama água. Por que o banheiro é complicado para o Feng Shui?
Porque o banheiro é onde você faz a sua limpeza, você descarta, e tem muita água ali. O Ti ama água. Ele vai entrar no banheiro e vai pelo ralo, literalmente. Ele vai embora. Nossa. Entende? Então você tem que criar proteções ali. É um estudo complexo, né? É. Mas Você está sempre muito rico, estudando, muito está rico, sempre muito estudando. legal. Muito legal. Em compensação, a gente pode considerar que tem 2 áreas em potencial de prosperidade para trabalhar, tipo isso? Por exemplo, o baguá, ele tem. Você entra pela área você nivela o baguá pela entrada mais utilizada naquela casa, tá? Que é onde o Ti vai entrar. Se tiver área de serviço e área principal, a porta social, você tem que ver qual a porta que é mais usada. E é ali que você vai posicionar o baguá, sempre pela área do trabalho. A área do trabalho, ela está relacionada com a área do sucesso, que é o oposto a ela. Por quê? Para você ter sucesso, você tem que ter uma missão de vida onde você fique satisfeita. Sucesso não é só ganhar muito dinheiro. Sucesso é felicidade, é ter reconhecimento, não é isso? Sim. Então, para que isso aconteça, você tem que estar trabalhando no lugar onde você sinta que é a sua missão de vida, que te deixa feliz. Se você está infeliz no lugar onde você trabalha, você não vai ter sucesso. Entenderam esse conceito? Sim. A área do lado esquerdo é a área da sabedoria. Alguns baguás colocam como espiritualidade, mas é a área da sabedoria. E a oposta a ela é relacionamento. Sabedoria tem a ver com o quê? Quem eu sou, o que eu quero. É um processo muito filosófico. É um de reconhecimento pessoal, é uma reconexão com você mesmo. Se você não tem isso, você vai se relacionar bem com o outro? Vai. Dificilmente, Né? Você vai projetar muito dos seus problemas no outro e vai achar que o problema é do outro, e vai culpar o outro e não está vendo que é você que está promovendo isso. Entendi. Entendeu? Aí logo em seguida vem a área da família, que está em oposição à área da criatividade, que é a área dos filhos. Então, a família é ancestralidade. São os nossos ancestrais. Oposto a eles são o quê? A geração são os nossos descendentes. Não é isso? São os filhos. É a área da criatividade, de ser criativo. Então, se a pessoa tem um trabalho criativo, é uma área importante de você trabalhar. Para você ter ideias, para você inovar, é uma área super importante. Logo depois tem a área da prosperidade, onde você lida com dinheiro, você é próspero, você ganha dinheiro. Com oposição a ela, são os amigos que ajudam. Os amigos não vão trazer clientes para você, não vão te orientar. Não é isso que acontece? Dar feedback, vai te dar incentivar. Feedback. Por exemplo, se você tem uma empresa ou um comércio, é uma área que precisa ser ativa, porque ali vem os seus clientes. São os amigos que ajudam. Também é uma área de viagens. Eu quero viajar, eu quero crescer, então você tem que ativar essa área. Então, por exemplo, eu quero vender. Qual é a área? Eu quero vender minha casa. Você tem que ativar a área da prosperidade porque eu quero que entre dinheiro. Não, você tem que ativar a área dos amigos. Porque os amigos é que vão trazer os clientes para comprarem a sua casa. E aí sim você vai ter o dinheiro. Entendeu? Elas fazem relação. Trazer bons parceiros, boas parcerias, de venda, né? exatamente. De bons amigos para que, inclusive, a casa seja vista por bons compradores. Exatamente. Né? Então é isso que você precisa fazer. Aí vem a área do sucesso, que faz a relação com a área do trabalho, aí vem a área do relacionamento, que faz a relação com a área da sabedoria, vem a área da criatividade, que faz com a família, e tem a área dos amigos, que faz. Então, eles fazem sempre essa tabelinha, né? Você reforça um e outro, e você tem que reforçar através dos elementos, e de posicionamentos e da intenção. E ver por que o Ti está escapando, porque ele não está energizando. Se você está com um problema em alguma dessas áreas, é que ele não está energizando aquela área. Tá? E tem a área central, que é a área da saúde. Centro da casa é a área da saúde. Saúde em todos os níveis. Saúde física, emocional e saúde mental. Uma dúvida que eu tive agora é se um cômodo, por exemplo, o banheiro, como você citou, um quarto numa casa, não tá legal, tá sem energia, tá, o Ti, né? Não fixa ali, é um lugar que não tá fixando a energia.
Aí a pessoa que fica naquele cômodo ou que mais frequenta, ela vai ter um impacto daquilo. Pode gerar algum tipo de doença. Mas isso também reverbera para todos que transitam naquela casa. Uma pessoa talvez absorva mais. Vamos pensar no sistêmico, né? Lembra que eu falei? Cada um dentro de uma família tem uma característica que vai dar força para aquela estrutura familiar. Ninguém é mais importante que um outro e cada um tem que cumprir a sua função. Isso é uma essência do todo. Então, se um adoece, ele pode estar refletindo as doenças de todo o membro da família. Só que aquele ali tem uma sensibilidade maior e é ele que vai revelar. Isso não quer dizer que ele está doente sozinho. É sistêmico, gente. Nossa. E o Feng Shui tem essa visão do todo. Então, é muito comum a gente, infelizmente, né, por ignorância, por ignorar, assim, não, a doença é sua, o problema é seu. Não, senhora, é uma família, todos ali têm que um dar suporte ao outro. Se eu faço uma parceria, uma sociedade, uma parceria, né, dentro de um projeto, o problema de um é o meu problema também. Sim. Ele reflete em mim. E isso, se não for visto, não quero saber se é problema seu, você vai jogar isso para o todo e você vai ter problema. Sim. Isso é muito complexo, porque as pessoas não entendem. Aí fica responsabilizando o outro, mas, na verdade, a responsabilidade é do todo. Por isso que é importante você saber com quem você está casando, com quem você está fazendo parceria, com quem você está sendo sócio. Sociedade, isso é muito importante. Tem pessoas que não podem fazer parceria. Pelo elemento dela, pela estrutura e energia dela, ela vai ser mais próspera se ela trabalhar sozinha. Quer dizer, ela vai ter parceiros, enfim, dentro do trabalho, mas fazer sociedade e parceria, para ela, não é positivo. Sim. Entendeu? E para outras não, ela precisa da parceria. Cada caso é um caso. Então, se alguém da família fica doente, significa que todos estão doentes. Só que aquele é que está manifestando. Entendeu? E você faz isso tanto para o todo, para a casa inteira, quanto para cômodos, individualmente? Sim. Mas sempre o mais importante é o da casa inteira. Entendi. Você coloca, por exemplo, se for uma casa, você localiza o baguá no terreno todo, mas esse ali é mais importante quando tem piscina, quando tem alguma nascente ou riacho, porque a água é complexa dentro do Feng Shui. Ela tem que estar bem, tem que estar fluindo, ela tem que estar limpa, entendeu? Então, no terreno, você pode colocar, mas às vezes você está num lugar do cantinho da bagunça do terreno. Isso é péssimo, né? Você tem que deixar tudo organizado. Então, você bota no baguá inteiro, você bota na arquitetura, né, de toda a construção, da planta, da casa inteira. Esse é o mais importante, tá? Entendi. Tá. Esse é o mais importante. E você pode reforçar nos cômodos. Então, por exemplo, eu faço um trabalho na casa da pessoa como um todo, daquela situação familiar, mas aí a pessoa também fala, você pode fazer também no quarto do meu filho, né? Ou no meu quarto, ou no escritório, né? Então, pode ser que o escritório seja a área da família, vamos dizer assim, e ali você vai reforçar algum ponto relacionado a trabalho ou a prosperidade que a pessoa queira. Entendeu? Muito interessante. Isso é muito legal também. Lá em casa todo mundo se concentra na cozinha. Tem festa na cozinha. Já me fez pensar isso. O que a gente pode... O que isso significa? E o que pode energizar, como é que pode... A cozinha é a área, independente de onde ela vai cair no baguá, ela é o ponto de prosperidade da família. O fogão é o ponto de prosperidade. Nossa, a gente tem uma sala grande assim, né? E aí vai fazer jantar, aniversário, família grande também. Mas a cozinha, quando vai ver, cadê a pessoa tal? Na cozinha. Legal, bom saber isso. Então, o fogão tem que estar sempre funcionando. Todas as bocas você precisa acender. Ele tem que estar sempre limpo. Você tem que mexer nele todos os dias, nem que seja para esquentar água. Porque você está ativando a prosperidade na sua vida. Olha. Então, se ele se ele está num ambiente que há falta dentro da casa, um excesso, você tem que equilibrar. Porque isso vai manifestar. Por que as pessoas normalmente falam, né?
não pode ficar o fogão perto da pia, porque a água apaga o fogo. A gente está falando de elemento. Aí você tem que colocar um elemento madeira para poder absorver a água. No meio, né? Você tem a pia, tem o fogão, você tem que botar elementos de madeira aqui, intencionais, tem que sempre intencionar, tá? Porque senão é só uma colher de pau. Entendeu? Você intenciona ali para poder a água não apagar o fogo. Nossa, muito interessante. Complexo, né? É. E funciona. Eu tenho uma pergunta. Você tocou no assunto de elementos. Eu queria entender se o Feng Shui tem diferentes aplicações a depender de como a pessoa é. Deixa eu exemplificar. Uma pessoa que é muito ligada ao mental, ela tem muito o elemento ar, não é isso? Sim. É importante trabalhar o ambiente para compensar isso ou para fortalecer algum outro elemento? Então, por exemplo, a Eva, usando esse quarto que está na mostra, né? A Eva, ela, no horóscopo chinês, ela é coelho, ela nasceu no ano do coelho, do elemento água. Uma criança coelho de elemento água, ela tem algumas características. Isso é importante você buscar a essência daquela pessoa. Então, ela tem uma essência de água, ela tem uma essência de coelho. O que é o coelho? Você já viu aqueles desenhos do panda, que é Kung Fu, que ele luta arte marcial? Sim. É super fofo, né? E são vários bichinhos, não são? Tem a tigresa, tem o gafanhoto, tem o louva-a-Deus. Eu não lembro do coelho. Não, tem os coelhinhos, eles fazem parte da comunidade. Lembra quando o panda tá fazendo comidinha, ou o paizinho dele tá fazendo as comidinhas, e tem aqueles coelhinhos, os porquinhos, que vão lá e vão comer a comidinha que eles gostam, né? Lembro. Os coelhinhos, eles têm uma habilidade de suavidade, diplomacia. É um animal que fala disso, de suavidade, diplomacia. Então, são seres sensíveis demais. Tem muita sensibilidade. O que significa ter muita sensibilidade? Se está num lar estável, onde tem briga, pessoas falando alto, bate-boca e tal, isso afeta profundamente o comportamento do coelho. Então, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar agitado, ele pode não dormir bem. Por quê? Porque a natureza dele é diferente da natureza de uma serpente, de uma criança que é serpente ou de um dragão, né, que tem... Porque é isso, na filosofia chinesa, o horóscopo significa natureza, o temperamento. Por isso que no desenho, por isso que eu falei dele, tem vários bichinhos, porque ali representa o temperamento de cada pessoa. Ela tem o temperamento do panda, ela tem o temperamento do tigre, ela tem o temperamento do dragão, entendeu? E tudo tem luz e sombra. Tem um aspecto positivo e negativo daquele temperamento. Então, veja bem, ela já é uma natureza coelho, diplomática, né? Suave, harmônica, gosta de lugares bonitos, gosta de arte, gosta de música. Mas se o ambiente é instável, não vai afetar o ti dessa natureza mais do que uma outra de um tigre, por exemplo, que talvez não se abalasse tanto com isso. E a água, ela vem como um complemento. O elemento água é diferente do elemento fogo, que é diferente do elemento metal. Então, o elemento água mostra mais ainda uma sensibilidade. Que é emoção. É muito ligado à emoção e ao inconsciente. É uma pessoa que tem percepção do que está em torno dela. Ela tem sensibilidade, muita sensibilidade. Então, é um quarto que tem que ser criado estimulando o quê? A arte, que é onde ela vai descarregar tensões e frustrações. Ela vai poder rabiscar, ela vai poder desenhar, ela vai poder brincar, ela vai poder correr. Ali é o mundinho dela, mas tem que ser bonito, entendeu? Tem que ser harmônico. Porque a criança de coelho d'água, eu sou coelho de água, né? Sonha muito, tem muita imaginação. Então ela vai ficar
olhando ali, naquele ambiente, ela vai virar um mundo dela. Ela vai criar histórias. Isso é extremamente saudável para a psique. Muito legal. Extremamente saudável. Então, você já direciona com essa natureza. Né? O meu netinho, que nasceu em Portugal, ele é serpente de madeira. Então, é um outro elemento que tem que trazer. É mais intelectual, entendeu? É mais filosófico. Tem uma sabedoria da serpente, né? A serpente é um símbolo de sabedoria. Uhum. E madeira dá estrutura, precisa dessa estrutura. Madeira é terra? Não, terra é o elemento terra, madeira é o elemento da natureza, é a árvore, né? Então, assim, a água, ela precisa de sonhar. Ela precisa ter um ambiente onde ela possa sonhar e criar. Se é um ambiente tenso, ela não vai sonhar e criar. Ela vai ficar, o quê? Acuada. Ela não vai mexer e afetar profundamente a psique. Então, não vai dormir direito, vai ter rompante de agressividade, né? Vai ser meio bruta, entende? Porque ela vai tentar compensar a ansiedade ou o medo que ela está sentindo de um ambiente que é tenso para ela. Estão entendendo esse movimento? Sim. Então, por isso que eu gosto da questão do elemento, porque quando eles falam de horóscopo, não é místico. Está dizendo a natureza daquela pessoa. Ela tem uma natureza daquele animal. Lembra que está sempre relacionado com a natureza, né? Ela tem o temperamento daquele animal com aquele elemento. Entenderam? Sim. Entendi. Muito interessante. Muito interessante. Levando a várias reflexões. Demais. Demais. Já vou anotar aqui para pesquisar do Joaquim. Mas isso ajuda muito, dá um norte, sabe? Porque você vai respeitar a natureza daquele ser. E a nossa própria natureza, tá? Sim. A própria natureza que nós possuímos. Que ela pode estar toda distorcida, né? Sim. Agora, você imagina uma família, com cada um com um elemento, com uma natureza. Como é que se relaciona? Mas isso tem orientação também. Né? Eu dou sempre orientação. Olha, você tem que respeitar, a natureza é assim, você é mais dinâmico, esse aqui vai ser mais calmo, ele é mais filosófico. Não adianta você querer que esse ser seja igual a você, porque não é. Sim. Então, se você quer uma boa comunicação, você também tem que aprender um pouco a língua dele. A gente não, né? Você não aprende idiomas para poder falar e se comunicar bem com o outro. Você também tem que entender. Não é assim, o outro, eu vou me impor e ele que aprenda. Não é assim que se convive, né? Em harmonia. No desenho, tem isso, né? São vários, tem a tigresa, tem o macaco, né? Tem o próprio panda, cada um tem uma natureza. Né? E eles têm que aprender a viver em harmonia. Na hora que eles vão lutar por um objetivo, eles têm que unir o que cada um tem de poder, de potência, para poder alcançar um objetivo. A família também é assim. Sim. O que cada um tem de poder e potência vão se unir para alcançar um objetivo. Todos têm uma função. De novo, a gente traz o pensamento sistêmico para isso. Gente, isso é uma sabedoria universal. Né? Porque cada cultura vai representar de uma forma. Só que essa cultura ela é muito rica, né, nesses elementos, nesses arquétipos. Então, isso favorece muito, né, quando você está apresentando um trabalho, desenvolvendo um trabalho. Sim. Esse assunto é vasto. É um assunto vasto. Mas a gente está chegando perto do fim. Então, Marta, dá o @, do seu Instagram, porque eu falei aqui sobre os aprendizados que eu tive, então não vamos deixar isso só comigo. Qual é o @ do seu Instagram? Marta Bittencourt, com 2 T's e TH no final, .Feng Shui. Aí a gente coloca lá no nosso Instagram também. Sim. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. E vamos compartilhar lá também, depois que abrir o quarto da mostra. Vamos compartilhar lá no Instagram? Vamos compartilhar também, então. Sim, vocês vão amar, porque é um bosque encantado mesmo, assim, que o nome do espaço é a Flor do Ti. Ai, que lindo.
Ai, que legal! Falando de ti, legal. Faz todo sentido. Agora faz todo sentido. A gente vai agora que eu sei o que é colocar... ti. Agora você entendeu, né? Então, é em Correias, eu coloco lá o endereço, né, para as pessoas visitarem. A partir dessa semana, o quarto vai estar aberto, né? Porque essa pintura é uma pintura artística, então ela é um pouco mais demorada. Mas já está acontecendo a mostra, gente. Mas espero que vocês possam ver o quarto, que ele realmente é muito, muito encantado nesse ponto. E já entendendo a proposta, né? Fica mais fácil. E fazer a visita com outro olhar. Né? Exatamente. É verdade. E aprender mais lá, porque muito provavelmente vai ter outros detalhes. Sim, eu também vou botar lá um vídeo meu explicando todo o processo do quarto, aí fica mais fácil também de quem está visitando entender melhor, né? Sim. E a gente tem mais um recado. A gente vai abrir um espaço para apoiadores e para que vocês possam incentivar essa nossa produção de conteúdo. E, obviamente, quem fizer parte desse grupo vai ganhar vários benefícios, só que a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Acompanhem nosso Instagram para vocês saberem todas as informações quando a gente anunciar. É como se fosse esses temas que nós estamos trazendo para o podcast, vai ser mais profundo, né? Ali a gente vai dar mais informações. Exatamente. Vai ter muita coisa legal. A gente está preparando muita coisa legal. Então, finalizamos por aqui? Finalizamos por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Curtam, compartilhem. E obrigada pela oportunidade de estar podendo falar melhor sobre o Feng Shui e o Feng Shui, né?